Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Se liga, ó. Vamos trabalhar agora o direito constitucional, vamos trabalhar a formação constitucional do Brasil. Veja, quando o edital traz formação constitucional do Brasil, ele traz um tema muito amplo. Muito amplo. Então, não tem como você trabalhar tudo, porque aqui eu teria que trabalhar cada uma das constituições. Então, o que é que eu vou trazer para você para otimizar o meu estudo e o seu estudo? Veja, eu também sou concurseiro, eu também estudo para concurso e sei o quanto é importante você ter uma aula direta, uma aula objetiva. Então, o que é que eu fiz? Eu preparei o material dentro de um resumo. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei cada constituição que o Brasil teve e eu trouxe as principais características dela. E é isso que a gente vai trabalhar. Beleza? Então, pau na máquina. Vamos lá. Veja, a formação constitucional do Brasil reflete uma evolução histórica e política do país. Envolve as constituições, desde a época colonial até os dias atuais. Cada Constituição brasileira trazia seus valores, princípios próprios, marcados pelos contextos de independência, monarquia, república, democracia e ditadura. A gente tem que lembrar também que a gente teve um período militar. Então a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a trabalhar cada uma delas da primeira Constituição de 1824, certo? Que foi uma Constituição, como é que eu posso dizer? Nos 5 primeiros anos ela não pôde ser mudada, ela foi rígida. Aliás, ela é o que a doutrina chama de super rígida. Ela não pôde ser mudada. Então, olha só. Após a independência do Brasil, em 1822, foi elaborada a primeira Constituição do país, ou seja, outorgada. Ela não foi promulgada. Lembre-se que outorgada é quando o governante entrega para o povo, e o povo tem que, engolir. Por quem? Por Dom Pedro I, em 1824. Quais são as características dessa Constituição? Veja, ela tem a ideia de monarquia constitucional e hereditária, porque foi a ideia da monarquia da família real portuguesa. Trouxe também o poder moderador, que seria ali o quarto poder, né? Seria o poder exercido pelo Dom Pedro I, além dos outros três. Ó. Então tem, concedido exclusivamente ao imperador, que era, no caso, o Dom Pedro I, permitindo influenciar em quais poderes? No executivo, no legislativo e judiciário. Então eu tenho ali a instituição do poder moderador. Essa é uma característica sempre perguntada nos concursos públicos com relação à Constituição de 1824. Veja, a Constituição de 1824 trouxe como religião oficial o catolicismo. Só que ele trazia ali uma certa tolerância religiosa, principalmente com as religiões de matriz africana. Lembre-se que nessa época ainda a escravidão ainda estava batendo forte, entendeu? Ainda estava ali metendo a cacetada na galera. Aí veja, teve também o sistema de voto censitário, ou seja, só homens ricos podiam votar, só homens ricos. Homens e ricos podiam votar, só os homens podiam votar. Qual é o impacto dessa Constituição para o Brasil? Qual foi o impacto que essa Constituição trouxe? Olha só, essa Constituição manteve o poder centralizado nas mãos de quem? Dom Pedro I. E também de uma elite econômica que era exatamente a elite que podia votar. Era a elite que podia votar. Enquanto o restante da população era aqui, a mordaça total. Segunda Constituição, a de 1891, Constituição republicana, né? Olha só, com a proclamação da República em 1889, a Constituição de 1891 foi elaborada inspirada na Constituição dos Estados Unidos de 1877. A Constituição dos Estados Unidos ela é uma base dos direitos humanos. Ela serviu ali como os ideais iluministas dos direitos humanos, junto também com a Revolução Francesa. Quais são as características dessa Constituição de 1821? 1891. Estabelecimento da República, onde cada estado possui uma maior autonomia. Eu entreguei a autonomia aos estados. Eu trouxe também o sistema presidencialista e também continua ali a divisão dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Extinção do poder moderador, porque já era, né? E também
extinção da religião oficial. A única Constituição que trouxe ali uma religião oficial foi a Constituição de 1824, que trouxe ali o catolicismo como religião oficial do Brasil. Existia ali certa força entre o rei e a monarquia. Você vê muito isso nos filmes de época ali da Idade Média. Trouxe também como inovação o voto direto, mas ainda restrita a homens alfabetizados, onde eu excluí as mulheres, os analfabetos e, atenção, os militares de baixa patente. É aí onde surgiu aquela revolta da chibata. Chibata é chicote, viu, pessoal? Não vai pensar que é outra coisa, não. Revolta da chibata, tem várias coisas que onde o baixo clero militar se revoltou, né? Qual foi o impacto dessa Constituição? Essa Constituição, ela consolidou a República, descentralizou o poder dentro dos estados, né? Onde eu tinha uma participação política ainda um pouco limitada. Mesmo dentro dos estados ainda tinha uma participação política um pouco limitada. A gente avança e vai lá para a Constituição de 1934, já ali, ó, após a Primeira Guerra, ali antes da Segunda Guerra, teve ali Getúlio Vargas, né? Então, olha aqui, ó. Após a Revolução de 1930, Getúlio Vargas assumiu o poder e convocou uma Assembleia Constituinte para criar uma nova Constituição. Lembrando que essa Constituição, ela foi uma Constituição democrática, né? Olha só. Ela instituiu os direitos sociais, essa é a primeira característica muito cobrada nos concursos públicos, foi a primeira Constituição que trouxe os direitos sociais. Por quê? Essa Constituição de 1934, ela foi escrita com base na Constituição de 1917, que foi a Constituição mexicana, e a Constituição de 1919, que foi a Constituição alemã, que é chamada também de Constituição de Weimar. Constituição de Weimar. Então, essas duas Constituições, de 1917 e 1919, foram as duas primeiras Constituições que trouxeram direitos sociais no seu corpo. Então, essa Constituição de 1934 também engatou isso aí e jogou também os direitos sociais no seu corpo. Então, ele traz aqui, ó, instituição dos direitos sociais e trabalhistas, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas e férias remuneradas. Trouxe também o voto secreto e também, atenção, muito cobrado isso, o voto feminino foi trazido por qual Constituição? A de 1934. Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, incentiva a educação pública com ênfase na obrigatoriedade do ensino fundamental. Ela trouxe, por isso que essa Constituição, ela foi uma Constituição muito voltada para o socialismo. É uma Constituição socialista, né? Que ela trouxe ali os direitos sociais. Lembre-se, meu aluno, não misture as coisas. Socialismo, comunismo são coisas diferentes, viu? Infelizmente, nossa população brasileira não tem esse conhecimento e termina achando que são as mesmas coisas. Não são. Certo? Então, ó, foi uma Constituição inovadora. Olha aqui, ó, em relação aos direitos sociais. Mas teve curta duração, infelizmente. Por quê, professor? Ela teve tão boa uma Constituição de 1934, tal. Ela é uma Constituição bem para frentex, né? Como chama. Mas veja, quando foi em 37, revolta, meu irmão. 37, já começou aí a bagaceira já. Então, o que aconteceu? Em 1937, Getúlio Vargas, deu um golpe de Estado e instaurou o Estado Novo. Uma ditadura que resultou na outorga de uma nova Constituição. Lembre-se que outorga é quando a Constituição é imposta pelo governante, inspirada nos ideais autoritários. Lembre-se que esses ideais autoritários já eram os ideais autoritários que estavam acontecendo na Itália, no Japão, na Alemanha, que foi exatamente o início aí da movimentação da Segunda Guerra Mundial, né? Os que motivou a Segunda Guerra Mundial. Quais são as características dessa Constituição? Extinguiu o poder legislativo, fortaleceu o executivo e dando os plenos poderes a Vargas. Censura e os meios de comunicação, restrição de direitos civis e políticos, ou seja, restrição de direitos de liberdade. Suspensão de eleições e dos partidos políticos, poder centralizado e ausência na garantia das democracias, né? Então foi o poder centralizado. E essa Constituição de 37 representou um retrocesso democrático, onde
instaurou uma ditadura até 45. Por que até 45? Que foi o final da Segunda Guerra Mundial. Então, os países que viviam em ditadura, todas as ditaduras foram ali, ó, derrubadas. E surgiu a Constituição de 1946. Né? Então, essa Constituição, ela trouxe ali o fim do Estado Novo, saiu Vargas, teve que ser instaurada uma nova Constituição, uma nova democracia, que trouxe determinadas características. Ó. Retomou o federalismo, ou seja, federação, a forma de Estado federação, fortalecimento do poder legislativo e também do poder judiciário. Garantia de direitos fundamentais, liberdades civis, como a liberdade de expressão e associação. Reforço dos direitos trabalhistas e sociais. A Constituição de 46, ela foi uma Constituição, é como se tivesse a de 34 nascido novamente em 46. Fez sentido? É como se ela de 34 tivesse dado um pulo e voltado aqui para 46. Que ela exatamente só reforçou aquela Constituição lá de 34. Restabelecimento do direito ao voto para todos os cidadãos alfabetizados, sem distinção de gênero. Continua ali o direito de voto das mulheres. E a Constituição de 46 representou a volta da democracia, pluralismo político, mas ainda mantinha algumas limitações, por exemplo, com relação ao voto e também com relação à participação política. Bem, aí a partir de agora, foi um tempo tranquilo, foi um tempo de boa, só que teve um período de quê? Da Guerra Fria. Aquele, o fantasma do comunismo, que não sei onde danado esse pessoal viu essa questão do fantasma do comunismo. Então tem aqui, ó, fantasminha do comunismo, que aconteceu, golpe militar, instituição de uma nova Constituição de 1967. Olha lá. Após o golpe militar de 64, o regime instaurado elaborou uma Constituição de 67, consolidando o poder militar e restringindo liberdades democráticas. Olha aí, ó, leia aqui essa palavrinha, ó, restringindo liberdades democráticas. Então, olha aí, quais são as características? Centralização do poder no executivo, com controle sobre legislativo e judiciário, limitação dos direitos civis e políticos, com suspensão de habeas corpus, olha só que lindo, suspensão de habeas corpus, em caso de crimes políticos, consolidação de uma estrutura repressiva e autoritária, instrumentos legais que permitiam censura e repressão, teve ali os atos institucionais número 1, ato institucional número 2, 3, 4 e o mais carrasco deles, o ato institucional número 5, onde teve ali uma cassação de direitos políticos, perseguição de presos políticos. Muita gente foi mandada embora para o Brasil, muita gente fugiu do Brasil para não ser perseguido pela ditadura. Então, olha só, aí houve uma emenda constitucional de 1969. Veja, muita gente diz que essa emenda constitucional de 69 seria uma nova Constituição. Mas outra parte da doutrina não, diz que só foi apenas uma emenda, mas essa emenda terminou tornando o regime militar muito mais rígido. Tornou o regime militar muito mais rígido, certo? Então, a Constituição de 67 marcou o período do autoritarismo, dificultando a atuação de opositores ao regime e suprimindo garantias democráticas. E, finalmente, chegamos aqui na nossa e querida e linda e amável Constituição Cidadã de 1988. Com a redemocratização do país, a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada por Ulisses de Guimarães, eu lembro como hoje, e elaborou a atual Constituição, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Quais são as características? Criação do Estado Democrático de Direito, ampla proteção dos direitos fundamentais, fortalecimento dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, incluindo direitos à educação, saúde, moradia e trabalho, instituição do voto direto universal, incluindo a participação de analfabetos, jovens a partir de 16 anos, estabelecimento do Ministério Público com a instituição autônoma independente, reafirmação do federalismo e da divisão de poderes com o controle mais rigoroso do poder executivo, fortalecimento do poder judiciário, criação de órgãos de fiscalização e controle, como o Tribunal de Contas e Defensoria
pública. Então veja que a nossa Constituição de 88, ela traz ali, até hoje é uma Constituição muito perfeita, é uma Constituição linda. Infelizmente ela é muito, como é que eu posso dizer, desrespeitada, mas ela é uma Constituição linda, chamada de Constituição Cidadã. Conhecida como Constituição Cidadã, trouxe avanços significativos na proteção dos direitos humanos e na ampliação da democracia, com a resposta ao autoritarismo anterior, e priorizou o respeito à dignidade humana e às garantias fundamentais. A trajetória das constituições brasileiras reflete uma luta constante entre forças autoritárias e democráticas. Então, sempre foi esse dualismo. Em momentos de crise e autoritarismo, como nas constituições de 1824, 37 e 67. Por isso que essas daqui foram outorgadas. Já a de 91, 46 e a de 88 foram promulgadas. Beleza? Então, só para você aí ter uma ideia de quais foram as constituições outorgadas, ou seja, imposta pelo governante, e as promulgadas, que foram aquelas feitas por uma Assembleia Constitucional, uma Assembleia Constituinte Democrática. Beleza? Tranquilo? Lembrando que a Constituição de 88, ela representa, né, uma consolidação da participação popular, né? Ela trouxe ali um marco, como é que eu posso dizer? Um marco pela garantia das liberdades, pelos direitos sociais, proteção da cidadania. E assim, ela termina sendo considerada, se eu fizer uma comparação da Constituição brasileira com as demais constituições, ela é uma das constituições mais modernas que existe no mundo. Escuta o que eu estou dizendo. Mais moderna que existe no mundo. Principalmente com relação aos direitos e garantias fundamentais. O tão lindo e tão... Cara, eu adoro o artigo 5º da nossa Constituição. É um poema. Um poema. Beleza? Então, fechamos aqui o histórico, né, das constituições brasileiras. Até a próxima. Tamo junto.